Então, bom dia pessoal, estamos aí gravando uma aula para vocês, espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade ao assunto, né, da semana passada, onde a gente viu a questão da Constituição, né, do primeiro reinado. Então nós vimos que o Brasil pós-independência continuou sendo um país muito próximo de Portugal, né? Tanto que as elites que continuaram no país eram uma elite portuguesa, né? O imperador era português, o príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro. Dom Pedro fez esse processo de independência, né, porque fatalmente a independência do Brasil aconteceria, tá? Então ele tomou as rédeas desse processo, né, de independência para que Portugal não saísse perdendo tanto, né, com algo que fatalmente aconteceria. O Brasil foi um dos últimos, né, na América do Sul a proclamar sua independência, né, os seus vizinhos todos já eram independentes, praticamente todos já eram independentes da Espanha, e o Brasil continuava ligado a Portugal. Então era um movimento, né, que tinha toda uma ligação histórica com aquilo que a gente estudou, as ideias iluministas, né, do período napoleônico, que varreu a América como um todo, pós-período napoleônico, né, que as monarquias europeias tentaram restaurar, né, o controle rígido que eles tinham como metrópole sobre as colônias, e o resultado disso foi essa onda que varreu o continente americano, principalmente a América do Sul, né, essa onda de independências. O Brasil não podia ficar de fora, né, a independência ia acontecer, existiam movimentos, né, pró-independência, muitos eram republicanos, inclusive, né, bem radicais, que previam a abolição da escravatura, o cortar completamente os laços econômicos com a metrópole, com Portugal. Então isso fez com que a elite portuguesa, com medo, né, de ser prejudicada nesse processo, apoiasse, né, juntamente com a coroa portuguesa, o processo de independência do Brasil, e Dom Pedro é quem vai fazer esse processo de independência, tá? Então a independência do Brasil vai ser levada a cabo por um príncipe herdeiro de Portugal, e ele vai manter, né, o status quo, vai manter as coisas como elas estavam, vai manter a questão da escravidão, vai manter a elite, né? O Brasil se tornou um país independente, mas efetivamente pouca coisa mudou, né? Ficou claro isso quando, na Constituição, né, de 1824, que Dom Pedro vai interferir nessa Constituição, que era uma Constituição liberal, era uma Constituição que, apesar de manter a escravidão, ela era uma Constituição do ponto de vista político, ela era muito libertária para o contexto do Brasil na época. E Dom Pedro vai interferir diretamente nisso, né? Ele vai mandar fechar, vai fazer uma nova Constituição, né? Ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, e essa Constituição da Mandioca vai ser focada na figura do imperador Dom Pedro I. Ele é o cara responsável por governar o Brasil de forma absolutista, tá? Ele é um monarca absolutista no governo do Brasil, certo? Obviamente nós vamos ter muita contestação, né? Não vai ficar, o Dom Pedro fez o que quis e todo mundo ficou quietinho, não. Vão haver manifestações tanto do campo político quanto do campo popular também, né? Nós temos, durante o primeiro reinado, uma grande revolta mesmo, né, que é a Confederação do Equador, que é uma revolta que vai ser uma revolta de cunho republicano, né? A Confederação do Equador, ela vai acabar ligando alguns estados, né, do nordeste do Brasil, com a intenção de fazer uma república ali, né? Então essa Confederação do Equador, ela vai se dar principalmente por esse processo do imperador, né, ser tão absolutista. Então a elite local, né, assim como boa parte da população no Nordeste, que era aquela elite ainda do açúcar e tal, esse pessoal não vai ficar contente, né, com os arroubos autoritários de Dom Pedro. O cara só governa pro Rio de Janeiro, só governa para aquela elite portuguesa, ele é imperador do Brasil, mas só se preocupa com Portugal. Então vamos fazer uma tentativa de uma revolução, uma rebelião,
né? Então cria-se a Confederação do Equador, que juntava Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, né? Então formou ali uma confederação, né? E o nome foi dado Confederação do Equador por causa da linha do Equador. E ela foi, obviamente, esmagada, né? Foi reprimida pelo governo central do Dom Pedro. Mas ainda assim a ideia, né, da Confederação do Equador, ela continua existindo durante um bom tempo. Outro conflito que vai acontecer no primeiro reinado, que vai afetar muito, né, a questão principalmente econômica no Brasil, é a Guerra Cisplatina, né? Cisplatina, para quem não sabe, é o Uruguai atualmente, e fazia parte do Brasil, né? Havia sido anexado durante o período regencial, e eles, apoiados ali por uma elite argentina, né? Havia um conflito de interesses políticos entre Brasil e Argentina ali, e os argentinos vão apoiar um processo de independência, né? O Brasil vai perder essa guerra contra o exército uruguaio e com o apoio do exército argentino. Gasta uma fortuna, né? Dom Pedro gasta muito dinheiro, contrata mercenários, que o Brasil não tinha um exército nessa época, e contrata um exército de mercenários, né? Ele vai para a guerra contra os uruguaios, mas acaba sendo derrotado, né? E isso vai ser uma derrota muito sentida, né, para Dom Pedro. Mas o que efetivamente vai levar, né, à decadência do governo são fatos ocorridos em Portugal, né? Então, Portugal passou por um processo pós a morte de Dom João VI, né, um processo em que a monarquia estava sendo modernizada, teoricamente, né? Então, eles estavam tentando retirar o poder absoluto do rei de Portugal e passar esse poder para as cortes portuguesas, né, que eram os burgueses, né, os comerciantes da época, a galera que tinha dinheiro. Então, essas cortes portuguesas acharam por bem retirar o poder absolutista da mão do rei, né, logo após a morte de Dom João VI. E houve aquele vácuo de poder, porque Dom João VI tinha 2 filhos, né, Dom Pedro, que governava o Brasil, e Dom Miguel, né, que ficaria como regente até a filha de Dom Pedro, Dona Maria, a princesa Pequena Maria, até que ela tivesse idade para governar. Então, Dom Pedro queria continuar governando o Brasil e que a filha dele passasse a governar Portugal, tá? Dom Miguel, a princípio, aceitou, depois com as cortes tentando tirar o poder da monarquia, Dom Pedro era contra, Dom Pedro era a favor. Vejam, no Brasil ele era absolutista, em Portugal ele era liberal, né? Em Portugal ele queria que o poder da coroa fosse exaurido, né? Mas no Brasil ele mantinha um regime absolutista. E o irmão dele, Dom Miguel, era a favor, né? Resultado, teve início uma guerra civil em Portugal, né? Então, de um lado lá os defensores da monarquia absolutista, e do outro lado, né, a burguesia, a elite local, que era defensor de uma monarquia parlamentarista, né, onde o rei não tivesse poderes absolutos. Apoiados por Dom Pedro, né, no Brasil, essa elite, né, de Portugal, essa burguesia portuguesa, vai acabar levando vantagem no conflito contra o irmão do rei. Porém, com um golpe, ele acaba sequestrando, né, tirando a filha do Dom Pedro do trono, né, se coroa, se autoproclama rei de Portugal, Dom Miguel, e Dom Pedro acaba abdicando do trono em favor do seu filho, né, Dom Pedro II, ou Pedrinho de Alcântara, e vai para Portugal para lutar, né, pelo trono da filha, no caso lá. O fato que marcou efetivamente o fim é que Dom Pedro estava preocupado com a questão da monarquia, do governo em Portugal. A elite brasileira, percebendo isso, principalmente os jornais da capital, Rio de Janeiro, batiam muito no imperador, né? E ele ficava possesso, ele não aceitava crítica, né? Como todo autoritário, como todo absolutista, não aceitava nenhum tipo de crítica por parte da imprensa. E no retorno de uma viagem de Dom Pedro, a Marquesa de Santos, né, a Domitila, que era amante dele, o povo que já não via com bons olhos esse romance extraconjugal do imperador, até porque a Imperatriz Leopoldina já havia falecido, né, e ela era muito, muito querida pela população. Então o povo acreditou uma parcela da morte da Leopoldina ao fato de Dom Pedro
ser infiel, né, se tornando a imperatriz infeliz, né, e que isso teria levado à morte dela e tal. Então, aquelas fofocas, acho que fofoca só existe hoje não, desde a época da corte no Brasil tinha fofoca. Então, essa população que já não estava satisfeita com o imperador, com esses arrombos autoritários, né, com o fato dele se preocupar muito mais com o que acontecia em Portugal do que com o que acontecia no Brasil. Nós vimos que uma elite no Nordeste, que era aquela elite do açúcar, né, não teve apoio por parte do governo. O governo estava preocupado nessa época em encontrar uma nova fonte de renda para o Brasil. A fonte de renda que eles encontraram foi o café, mas o café ele era cultivado no Sudeste. O Nordeste continuava dependendo do açúcar, que não tinha mais mercado europeu, né? Eles haviam perdido esse mercado europeu para os holandeses há muito tempo. Então aquela elite decadente lá dos senhores de engenho do Nordeste continuava muito insatisfeita com o governo de Dom Pedro, né? Eles haviam apoiado Dom Pedro com uma ideia de uma solução econômica para o país, né? Os caras estavam perdendo dinheiro, estavam perdendo cada vez mais dinheiro, e Dom Pedro prometia uma solução. A solução que ele encontrou foi começar a cultivar café no Brasil. Só que o cultivo do café se dá na região sul-sudeste, né? E nem em toda a região sul, principalmente na região sudeste. Então a elite ali que circundava a capital se fortalecia, enquanto os outros redutos, né, do país, as outras elites locais, nordeste e sul, ficavam abandonadas. O resultado disso, né, foi uma perda gradual, né, desse apoio por parte dessas elites, e isso vai ficar mais nítido, né, quando ele vai perder também a elite do Sudeste. Os produtores de café vão ficar muito bravos com ele, quando ele fica preocupado exclusivamente com a questão da sucessão ao trono de Portugal. Então, depois que ele estava voltando de um encontro com a Domitila, né, a Marquesa de Santos, ele foi recepcionado na capital, no Rio de Janeiro, né, num evento que foi conhecido como a Noite das Garrafadas. Então o povo foi se manifestar e começou uma briga generalizada, né, e como era uma rua de bares, né, essa briga acabou se tornando num conflito de garrafas, né. Então jogavam garrafa de um lado para o outro, de um lado o partido português, né, e do outro lado o partido brasileiro. E Dom Pedro quase foi atingido, quase foi espancado pela multidão furiosa, né, conseguiu se esconder na casa de um comerciante, e ali mesmo ele decidiu que ele não governaria mais o Brasil, tá? Ele estava muito preocupado com a questão portuguesa, abdicou do trono, deixou no lugar dele o filho dele. Só que existia um grave problema em deixar o filho dele. Porque o filho dele não era um bom governante? Então ninguém sabia ainda, porque o filho dele tinha apenas 5 anos de idade. Então ele abdicou em favor de uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos não governa nem a si mesma, né? Quem dirá um império do tamanho do Brasil, com os problemas estruturais que existiam num império desse tamanho. Resultado, ele teve que nomear regentes, pessoas que governariam, adultos que governariam em nome do seu filho até ele atingir a maioridade. Mas como o Brasil estava totalmente dividido, esse período regencial acabou se mostrando um problema ainda maior. O Brasil vai suscitar aqueles embates do período da independência, né? Como acontecia nos nossos vizinhos, né, que se tornaram uma grande quantidade de pequenas repúblicas, o Brasil, né, passou pelo processo de independência e manteve a sua unidade territorial, com exceção da província cisplatina, graças a esse controle, né, exercido, esse entendimento que houve entre as elites locais com o governo central, né, do Dom Pedro, que eles entraram nesse acordo de que tudo ia ficar do mesmo jeito, né, iam se manter os privilégios e tal. Então por isso houve essa manutenção da unidade social. Com a ascensão dos regentes, né, então houve uma disputa política nessa questão regencial. Por quê? Se um regente era, né, do partido mais pró-coroa, né, que eram o partido dos portugueses, né, ou o partido da monarquia, o partido liberal, né, como ficou conhecido, que aí se dividiram em dois partidos, o partido liberal, né, e o partido republicano. Esses dois partidos passaram a ser antagonistas e disputar o controle político, né, inclusive no período regencial.
Então, nomeavam-se regentes, né, tentaram acalmar, aplacar a fúria dessas elites, mudando a regência né, uma pessoa governar em nome do Pedrinho, passaram a colocar 3 pessoas, a regência trina, né, então 3 pessoas para ver se agradava todo mundo. Nada deu certo, foi uma calamidade. O Brasil se esfacelou em guerra civil, uma atrás da outra. As revoltas do período regencial quase fizeram com o Brasil o que aconteceu com o restante da América do Sul, a divisão em pequenos países. Tá? Então nós tivemos rebeliões do sul do Brasil, né, uma das a mais longa, né, do período, que foi a Farroupilha, até o norte, nordeste, né, Malês, Sabinada, Cabanagem. Tá? Então estouraram rebeliões pelo Brasil todo. Né? O Brasil todo explodiu um barril de pólvora em que um monte de rebeliões aconteceram basicamente ao mesmo tempo. Tá? Todas essas revoltas, rebeliões, elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Sobre essas rebeliões, vocês vão ver na apostila de vocês, elas começam a partir da página 21, vai falar sobre o período regencial, né? E as revoltas mais especificamente, elas vão estar aqui, né, na página 23. Então vocês podem analisar as datas, né? Então tem a primeira ali que é a Cabanagem, 1835 a 1840, Malês, 1835, Sabinada, 37, né? Todas elas acontecem no mesmo período de tempo. Ó, 35 a Farroupilha, a Balaiada, 38, né? Então elas vão acontecer no mesmo espaço temporal, né? São muitas rebeliões de norte a sul do Brasil, todas elas acontecendo no mesmo tempo. O que tinha de diferente nessas rebeliões? Além da questão regional, cada uma aconteceu em uma região. Elas tinham ideias, concepções distintas. Algumas só visavam, como é o caso dos malês, o fim da escravidão. Outras queriam a emancipação do território, como era o caso da Farroupilha. Outras eram rebeliões apenas contra a exploração exercida pelos donos do poder, pelos controladores da economia local, né? O caso da Sabinada, da Cabanagem, que era uma rebelião contra a pobreza, especificamente, né? Então, vários motivos vão suscitar essas rebeliões, políticos, econômicos, sociais, né? O fato é que isso demonstra a insatisfação que existia com a forma de se governar o Brasil. Isso mostra como o Brasil era mal governado, como não existia uma unidade, um pensamento único, como continua não existindo hoje. A gente, no Brasil hoje, a gente tem uma identidade cultural regional, ela não é uma identidade nacional centralizada, né? Diferente, por exemplo, de você pegar um país como a França, como a Alemanha, por exemplo, que eles têm um passado comum. No Brasil não existe. Esse passado ele é regional. Se você for para o Amazonas, né, e falar, né, sobre a Revolução Farroupilha, né, se eles se identificam com a Revolução Farroupilha, não vão se identificar, porque ela foi uma rebelião regional, ela aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná a gente conhece e se identifica, de certa forma, muito mais com essa cultura gaúcha do que o amazonense, do que o paraense. Da mesma forma, se você chegar aqui no Paraná, chegar no Rio Grande do Sul, né, e falar sobre a cabanagem que aconteceu no Pará, né, você vai lá, a identidade com os cabanos. A gente não tem essa identidade. Por quê? Porque são realidades regionais distintas, né, a geografia é muito distante. Então o Brasil não tem uma identidade cultural, nem um passado comum. Tá? Apesar de todas as rebeliões acontecerem num território chamado Brasil, a cultura dentro desse território ela é distinta. Né? Então o Brasil é um monte de culturas regionais. Então cada região tem a sua própria característica cultural. Né? E a gente acaba não se identificando muito com as características culturais do outro país, mesmo sendo cultura brasileira. E isso vai ficar muito evidente nesse período das rebeliões. Cada região queria uma coisa, cada região não concordava com uma coisa. O que é fato, o que aconteceu é que todos partiram para a luta armada. Houve tentativas de emancipação política, houve tentativas de mudar o panorama político, houve desespero por parte, por exemplo, dos cabanos, né, que eu falei para vocês, que foi uma rebelião levada principalmente a cargo, principalmente por um desespero,
né, uma pobreza muito grande. Então essa pobreza, essa falta de perspectiva gera esse tipo de rebelião, esse tipo de revolta, né? A miséria gera revolta, tá? E foi o que aconteceu. Diferente, por exemplo, de uma Revolução Farroupilha, que foi uma revolução de elite, né? Quem fez a rebelião Farroupilha foram os estancieiros, os proprietários de terra. Então esses caras, eles tinham seus próprios exércitos. Então não é um cara pobre que tem um exército particular, né? Diferente de uma rebelião popular com uma cabanagem que estava lá, era indígena, que já havia sido retirado das suas propriedades, libertos, mestiços, cafusos. Era esse pessoal que eram ribeirinhos, por isso cabanagem, porque eles viviam naquelas palafitas, né, aquelas casas que ficam na margem dos rios, né, mais alta para não alagar. Então essa população vai se rebelar contra o governo regencial, né? E não existia por trás da cabanagem, por exemplo, uma tendência, uma ideologia política, né? Vamos fazer um país aqui do Pará, vamos fazer isso. Não existia, né? Era uma rebelião pura e simplesmente contra a miséria. Ela teve início, assim, depois ela teve, né, os gaiatão que vão lá e colocam seus interesses políticos como se fossem interesses da rebelião. Mas é uma rebelião que teve início graças à miséria, diferente da Farroupilha, que é uma rebelião que tem início por questão de dinheiro, né? A elite gaúcha estava perdendo dinheiro e o governo regencial não agia, né? Não defendia os interesses econômicos dessa elite gaúcha. Então os caras vão se rebelar. Então são coisas distintas, são rebeliões com motivos e com finais totalmente distintos. Se você pega o que aconteceu com os revoltos da cabanagem, alguém foi perdoado? Não. Foi um massacre. Todos morreram, foram destroçados, humilhados, quartejados, né? Suas casas foram queimadas. O que aconteceu com os revoltosos farroupilhas? Foram perdoados, mantiveram as patentes, né? Quem era coronel continuou coronel, major, coronel, general, e foram absorvidos pelo recém-criado Exército Brasileiro, né? Então é uma diferença de tratamento, né, entre uma rebelião da elite e uma rebelião popular. Essa é a característica do nosso país. Até hoje é assim, né? O crime feito por pessoas mais pobres tem uma punição, o crime feito por pessoas mais ricas tem uma punição geralmente mais branda, tá? São características regionais que o Brasil mantém, infelizmente, até hoje, tá? Então, por hoje é isso. Leiam, tá, a apostila, capítulo 19. Sexta-feira vou colocar para vocês aqui a nossa revisão, tá? A nossa avaliação vai ser sobre o primeiro reinado e o início do período regencial, né? E o período regencial, principalmente sobre as revoltas desse período, né? As divisões políticas. Dei uma lida sobre a questão do café, que pode ser que caia alguma questão sobre o assunto, mas o assunto da prova está aqui, apostila 19, tá? Façam as atividades da apostila 19, tá? Todas elas, tirem foto, mandem, porque vai valer nota. Beleza, pessoal? Dúvidas, estou à disposição, podem mandar mensagem no WhatsApp, no Classroom, tá? Sexta-feira nossa revisão, segunda-feira que vem a nossa avaliação. Beleza? Então, por hoje é só. Tenham todos um bom dia e até semana que vem. Até mais. Até sexta-feira. Até sexta-feira a nossa revisão. Até mais.